começar, porque a gente só tem a hora mesmo e a hora boa, porque é a hora certa para a gente ser disciplinado, né? Então vamos começar nosso doutrinário, vamos começar orando. Vou pedir a André, que está aqui com a gente, que ore aqui hoje, né? Ele vai orar e a gente vai ouvir daí. Quer vir para o lado de cá, André? O pessoal ver você. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Pai, por mais um dia na sua presença, aqui todos reunidos com o propósito de aprender mais de Ti. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os irmãos que estão por chegar e que abençoe nosso bispo, para que esse estudo seja gratificante para todos nós. É assim que eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, gente. Eu creio que na quarta-feira passada, eu ainda joguei para vocês os versos 14 e 15, cheguei a jogá-los no ar, né? Quando Paulo traz aí 4 perguntas em sequência, e aí é bom a gente começar de onde parou, para a gente não ficar perdido. Romanos, capítulo 11, 14 e 15. E aí Paulo pergunta assim: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí ele completa dizendo assim: como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Palavra bonita, né? Como são belos os pés de vocês quando vocês estão anunciando o evangelho, né? É o 10. É o 10. É. É o 11, A gente estava no 11? Sim. Então, desculpem, deixa eu ir para lá. Calma. 11. Calma que eu me perdi, então voltei para o 10. Certo. Romanos 11, 14. Deixa eu chegar nele. Verdade, o versículo é o 15 que fala isso, né? Romanos 11. 15. Tá vendo como eu dei uma voada? Isso é a semana perturbando aí a gente. Aí eu fui embora. Romanos 11. Deixa eu chegar nele. Eu devagar eu chego. Pronto. Beleza. Romanos 11. 14 e 15, né? Então, 11, 14 e 15, Paulo está falando exatamente, deixa eu puxar aqui minha Bíblia NVI, para ficar com a NVI também. 11. 14 e 15. Então, vamos nós. Vamos pegar do 13, né? Estou falando a vocês, eu estou lendo certo agora, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Então, a gente viu isso, é verdade, eu que estava viajando aqui, viu, gente? A gente viu Paulo, na verdade, desejando, né, a preocupação de Paulo com o povo dele. Qual foi a lógica que Paulo usou? Na medida em que eu vou para os gentios vão sentir ciúmes, e sentindo ciúmes, eles vão querer ouvir a mesma mensagem, né? E aí eu vou ter a oportunidade de falar ao próprio povo de Deus. Né? Aí ele vai continuar no verso 15 assim: pois a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Eu vou ler o 16 também. Se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Então, Paulo está aqui falando agora
ainda sobre a questão de Israel rejeitando a mensagem do Evangelho, né? E na medida em que ele alcança os gentios, e aí ele está vendo os gentios como oportunidade para alcançar Israel, né? Então a rejeição dele significa a reconciliação para o mundo. Já que Israel rejeitou, eu vou para os gentios pregar a mensagem do Evangelho, e aí os gentios, recebendo essa mensagem, provocando ciúme, eles voltam a os israelitas, não é? E aí há reconciliação, e aí ele fala o que será sua aceitação. Sua aceitação de quê? Do Evangelho, tá certo? Para que os mortos, né, se não vida dentre os mortos, para que os mortos, né, vivam, ou seja, aquele que morrer para os pecados vai ter vida, né? E aí ele faz uma metáfora, gente, muito engraçada. Se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também o é, e se a raiz é santa, os ramos também serão. Ele agora faz uma metáfora. Se eu alcanço uma parte do povo, né, ou um pedaço de Israel, é como se eu espalhasse essa massa, porque um pedaço sendo santo, todo o restante vai ser alcançado como um povo santo também. É a lógica que ele está usando, tá certo? E aí, olha que interessante. Ele vai falar assim, então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Isso tem a ver com uma fala também do Antigo Testamento, que é o enxerto, né? O próprio Paulo fala do enxerto da oliveira braba na verdadeira oliveira. Ramos da oliveira foram cortados, ou seja, esses ramos foram cortados porque rejeitaram. Israel, que rejeitou a Cristo, é como o ramo que foi cortado da videira, tá certo? E os gentios são ramos da oliveira braba que são enxertados em Israel. Deixa eu só ver uma coisa aqui que é interessante comentar com vocês. Então, vejam, Paulo, na prática, está falando da questão de evangelismo, quando ele passa a falar de ciúmes, do enxerto na oliveira brava, né? Deixa eu só ver aqui. E ele está falando de como o mundo seria alcançado em função da rejeição de Israel, até como se fosse o próprio propósito de Deus, tá certo? Ok. Deixa eu só avançar aqui para eu não me perder, senão me perco. Então, gente, a fala de Paulo dentro desse contexto é uma fala que traz para Israel possibilidade de reconciliação, tá certo? Aí no verso 17, quando ele diz, se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Qual é a preocupação de Paulo, gente? É que o gentio, sendo enxertado na oliveira, né, povo que não era o povo de Israel, quando é enxertado, pudesse se ensoberbecer. Então, vejam o contrário acontecendo. Israel era extremamente vaidoso, batia no peito como eu sou o povo de Deus e rejeitava os outros povos como gentios. Aí agora o evangelho chega aos outros povos, ficou só um remanescente em Israel, pouco do povo de Israel, que creu. E aí, o que é que ele está preocupado agora? Que os gentios deem o troco ao povo de Deus. Agora, a gente é o povo da promessa, né? Recebeu a promessa de Deus, recebendo o evangelho, e vocês, Israel, rejeitaram. Aí viria agora o preconceito no sentido inverso. Então, Paulo está preocupado com isso, diz, olha, se vocês foram como oliveira brava enxertado e participam agora da seiva, não se glorie contra os ramos que estavam lá. A mesma coisa vale para o povo de Deus, né? Aí ele continua no verso 19, dizendo assim, então você dirá, os ramos foram cortados
para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas teme, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Ou seja, cuidado, né? Que a soberba pode fazer com que vocês também se percam, se estraguem, porque o problema de Israel era a incredulidade. Vejam que Paulo estava desde o capítulo 9 já ali gemendo por conta dos judeus, né? Preocupado com o povo dele, né? Dizendo que eles perderam de vista a promessa de Deus porque eles rejeitaram o evangelho, mas que tem esperança que esse povo seja alcançado ainda. Então, que eles ainda vão ser alcançados. O que é que ele está dizendo, na verdade? A gente tem que ter um cuidado com essa fala de Paulo, porque quando ele fala do povo de Deus ser alcançado novamente, ele não está dizendo que Deus tem a obrigação de salvar Israel. Não está dizendo isso, que há a possibilidade de um monte de israelitas se converter e de ser recebido novamente, né? Ser reenxertado, digamos assim, de voltar para a videira, tá certo? Mas quem é gentil, cuidado, né, para não bater no peito dizendo agora eu estou salvo, danar-se a fazer besteira e criar preconceitos contra o judeu. E mais, vejam, o discurso de Paulo em Romanos, se vocês olharem lá porque a gente já estudou, ele tinha um embate tremendo com os judaizantes e alguns outros novos cristãos, né, que discutiam com ele assim, que a graça era para pecar à vontade porque não tinha mais problema de pecar. Então podia pegar, porque se a graça abundava, então podia pecar, só porque Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, cambada, bora meter o pé, vamos sentar o sarrafo aí a pecar, porque se a gente pecar bem muito, quanto mais pecar, maior a graça. Né? E Paulo não estava dizendo isso. Né? Estava dizendo que onde o pecado abunda, se existe muito pecador aqui dentro, quando a graça de Deus é derramada, ela vai ser derramada abundantemente para salvar o pecador. Ele não estava dizendo que era para pecar, não. Porque o discurso de Paulo, gente, o tempo inteiro era a preocupação de desfazer a ideia de que a salvação vinha pelas obras da lei, para a gente recuperar. Que obras da lei, gente? Eu tenho, lembra que eu falei um dia sobre os privilégios de Israel, né? Israel recebeu a lei, a circuncisão, o templo, foi escolhido como povo de Deus, né? Então Israel tem um conjunto de privilégios dados por Deus, e ainda assim eles não enxergaram Jesus, mesmo conhecendo, pelo menos eles liam o texto sagrado do Antigo Testamento e sabiam que o Messias viria, mas a cabeça de Israel é que o cara vem como um guerreiro. Aí eu falei aqui também assim, o próprio João Batista teve um momento que ele deu uma vacilada. Porque João Batista, na hora que foi preso, como começou a demorar o tempo dele na cadeia, ele disse, peraí, será que Jesus é realmente o Messias? Porque na cabeça dele tinha o Messias que era um libertador, o Messias sofredor, mas o cara que ia ser o guerreiro também. E quando ele mandou perguntar a Jesus se ele era aquele que era prometido de vida, ele disse, olha, os discípulos vieram, né? Vejam aí, fez milagre, pregou o evangelho, voltem e diga a João que os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, né? Ou seja, milagres estão sendo feitos e a boa nova está sendo pregada. Aí João aquietou o coração, caiu em si novamente, né? Mas veja, o próprio João Batista, o primo de Jesus, o cara que preparou o caminho, o cara que batizou Jesus, que viu os céus se abrirem com Jesus e descer o Espírito Santo sobre ele, deu uma vacilada. Então, gente, quer dizer que nós também corremos o risco de vacilar. E aí ele está dizendo aqui, vocês que foram enxertados, tomem cuidado para também não dar uma vacilada, né? Porque o problema de Israel foi a incredulidade. Se vocês partirem para a incredulidade, vão cair no mesmo abismo. Certo? E aí vamos nós. Aí ele continua dizendo assim, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com vocês, desde que permaneçam na bondade dele. Vou pegar agora de pedacinho para a gente ir mastigando bem
de pouquinho, tá certo? O recado dado para os gentios continua dizendo, cuidado, porque Deus é bom, mas Deus é justo. É aquilo que a turma da Assembleia de Deus diz, que Deus é amor, mas Deus é justiça, né? Entendeu? Então, Deus é bom, mas Deus também é justo. Então, tomem cuidado para que vocês andem, né, na bondade de Deus. Vejam, em outras palavras, a severidade de Deus para com aqueles que caíram. Quem caiu, Israel caiu, está afastado de Deus. Está fora da promessa. Mesmo sendo o povo da promessa, tem uma banda inteira do povo fora da promessa agora, por conta da justiça, né? Mas a bondade para com vocês aconteceu, então permaneçam na bondade dele. Que bondade é essa que ele está falando, gente? Paulo está falando, na verdade, da graça de Deus. Eles foram alcançados pela graça mediante a fé. Então permaneçam, né, firmes na fé, confiantes na graça de Deus, crendo no evangelho que vocês estão andando em bons caminhos. Pessoal, o que é que isso tem a ver com a gente hoje? Deixa eu fazer a pergunta para vocês que estão aqui e vocês que estão aí à distância. O que é que isso tem a ver conosco hoje? Esse recado. Veja, nós somos o novo Israel, nós somos gentios e somos Oliveira Brava, fomos enxertados, tá certo? O recado que foi dado aqui para os gentios, ele vale para nós? Vale. Então, ele é completamente aplicável para nós e para qualquer um. O próprio judeu de Israel, né, que não encontrou Jesus, ele sendo convertido hoje, ele não é um gentio, mas ele tem que ter o cuidado e olhar para a graça de Deus, né, para andar embaixo da graça, confiando no Evangelho, né, por fé. Né? Aí ele vai continuar no próprio verso 22, dizendo assim: de outra forma, você também será cortado. Então, cuidado para não ir para as obras da lei, né? Porque os judeus foram cortados por obras de lei e nós estamos enxertados para viver sob graça e fé. O que quer dizer isso, gente? Que nós, nos nossos dias, temos visto muita gente tentando viver de acordo com a lei. Legalismo ferrenho. Né? Vejam, a lei é boa, a lei é perfeita e a lei é agradável. Paulo está falando da lei de Deus e não da legislação dos judaizantes, nem dos judeus. Né? Dos 734, se eu não estou enganado, preceitos, né, de lei dos judeus, que era chegar em casa tem que lavar os pés, lavar os braços, lavar a mão, lavar a orelha, lavar as panelas, lavar o colchão, que era a cerimônia de purificação. E isso chuta o pau da barraca. Vejam, tem uma coisa que é emblemática, e vejam que interessante para a gente entender isso. O primeiro milagre de Jesus, narrado por João, quem lembra qual foi? Quem lembra? João, o evangelista, narra o primeiro milagre de Jesus, onde ele estava numa festa. Que festa era essa? Transformou água em... Festa de casamento, né? As bodas de Caná, na Galileia. E ele transforma água em vinho. Onde é que estavam os vinhos? Onde é que estava a água? Foram colocadas onde? Nas talhas. As talhas eram usadas... Vejam o simbolismo que João traz para a gente, como a gente pode ser agostiniano nessa hora. As talhas eram usadas para a purificação dos judeus. A água das talhas. Ele transformou a água em quê? Vinho. Vinho é símbolo de quê? Do sangue de Jesus. O que é que de fato purifica a vida da gente? O sangue de Jesus. Então, a verdadeira purificação. Então, já de Caná da Galileia, a gente pode trazer esse simbolismo junto. Então, vejam, a Bíblia tem muita coisa que ela vai mostrar para a gente, simbolismos que nós podemos puxar, né? Porque dali já está marcado. Né? A verdadeira festa da salvação, as bodas de Caná, elas podem ser representadas pelas bodas do Cordeiro. Né? E a alegria, né? O vinho fazia o quê? Alegrava o coração daquele povo na festa. O vinho era uma alegria. Tanto que, vejam, qual foi a derrocada da festa? Foi no meio da festa acabar o vinho. O cara rolava ali pelo menos 7 dias de festa, a turma tomando vinho e dançando. O povo de Deus era um povo festeiro.
E aí, no meio da festa, eu estou imaginando que terceiro dia de festa, falta vinho, quarto dia. Era a pior desgraça do mundo, era uma vergonha para os noivos. Para o noivo, principalmente, era um negócio extremamente vergonhoso, porque ele era um anfitrião, né? Falta vinho era uma derrocada, meu velho. Ia ser uma vergonha total. Acabou a alegria do casamento, veja. Acabou a alegria do casamento. Pensa no negócio, como é que vai. E aí, Jesus transforma a água em vinho. Já tinha gente para lá de Bagdá ali dentro. Porque a própria Bíblia diz que já tinha caba bicada, né? E o que acontece, o vinho era o melhor vinho que podia ter. O melhor vinho. O melhor vinho chega lá no meio, quando a turma fazia o contrário. Entregava o primeiro vinho bom, a turma já estava balançada, ia no carreteiro, né? Ia no carreteiro. Carreteiro estava muito bom, porque não estava mais nem sentindo sabor, né? E aí, gente, vejam que interessante. As bodas de Caná, eu posso fazer um paralelo com as bodas do Cordeiro. O vinho é a alegria da festa com o Cordeiro, né? Porque tirar o vinho era tirar a alegria da festa. Então, o vinho é símbolo da alegria, mas, ao mesmo tempo, é o símbolo de purificação para aqueles que vão estar com o Cordeiro. Então, vejam que a gente faz aí um paralelo muito bacana. Então, Paulo não fala as coisas de graça, e dentro do Evangelho as coisas não estão soltas, sem nenhum sentido assim. Isso aqui está aqui isolado, não tem nenhum sentido lá para frente. A gente faz as conexões, né? Então, pessoal, é aquela história. Ele está aqui trazendo coisa que é para o contexto de vida da gente, né? Para que a gente não bata no peito aí para ninguém que não encontrou Cristo, dizendo: eu sou crente, estou salvo, você está no inferno, porque a gente não sabe. Em primeiro lugar, a gente não sabe quem está no inferno e quem está no céu. Ninguém sabe. Eu sei da minha vida, da de ninguém eu sei, né? E você perguntar para mim, eu digo: rapaz, pelo testemunho de vida eu suponho. Por quê, gente? Porque a Bíblia diz que pelo fruto a gente conhece a árvore, né? Então o cara frutifica, eu digo: rapaz, eu suponho que aquele cara é um homem de Deus. Mas eu não tenho certeza, eu não conheço o coração dele, só quem conhece o coração é o próprio Deus. Então, cuidado para a gente, como ramo enxertado, né, não sair por aí fazendo discriminação, né, desmerecendo ninguém. Eu lembro de meu sogro uma vez. Meu sogro era um cabra cachaceiro, safado, né, e debochado. E aí entrou uma irmã da Assembleia no bar e veja, o que a mulher vai fazer no bar, né? Os cabras tomando cachaça. Ele diz: irmãos, se convertam, Jesus está voltando. Ele disse: irmão, não sabia nem que ele tinha viajado. Aí tirou onda, entendeu? Por quê? Aquela história, tu vai para o terreno de Satanás para fazer confusão, né? Beleza, velho, vamos ter juízo para... Veja, a palavra deve ser pregada, mas a gente não deve ser ridículo, né? De chegar no lugar errado para ir fazer bagunça, né? Então, gente, é isso, né? E a gente vai, então... só repetindo aqui, a questão da bondade de Deus, quando ele fala no verso 23, e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, veja, olha ele falando agora dos judeus, e quanto a eles, os judeus, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. É o reenxerto, né? Cortou e está enxertando de volta aquele galho que foi cortado. Aí, bora lá. Cadê? Afinal de contas, se você foi cortado numa oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os rumos naturais em sua própria oliveira. Você que é judeu, né, você que é gentil, se você for enxertado na oliveira que não é brava, você era oliveira brava, né? Era, né, oliveira que não serve para nada. Se você for enxertado, quanto mais o galho da oliveira. E tem detalhe que ele está dizendo, que vocês foram enxertados de forma sobrenatural. Foi o sobrenatural de Deus quem enxertou vocês. Não foi de forma natural. Quanto mais o cara que era galho natural. Aí esse galho pega fácil, né? Era quase isso, ok? Aí vejam,
Paulo vai entrar numa vibe, né, numa discussão agora, que dá a gente a entender que todo o Israel será salvo. Aí, cuidado para a gente entender esse todo o Israel, tá certo? Aí vamos ler. Ele diz assim, ó, verso 25. Irmãos, não quero que ignorem este ministério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Né? Ele está aqui falando de uma coisa muito interessante. Se a gente for para Isaías 59 ou Jeremias 31, nós vamos encontrar exatamente o texto falando sobre... É uma citação desses textos, na verdade. Tá certo? Qual é o bode daí? Tem gente que interpreta todo o Israel como o novo Israel de Deus. Não é que faz sentido, porque aquele judeu que não creu e não quis mesmo e se perdeu, porque, veja, tem que ter coerência. Paulo disse lá atrás que os que foram incrédulos, né, e morreram incrédulos se perderam. Mas ele está falando de Israel agora dentro de uma perspectiva que diz assim, irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Então, ele está dizendo para todo mundo agora. Para todo Israel. Então, Israel experimentou endurecimento, agora falando do povo de Deus, até que chega a plenitude dos gentios. Então, ele botou de um lado Israel, de um lado os gentios, e agora, ó, juntou os dois, né? E assim todo Israel será salvo. Perceberam que ele pegou agora os gentios e incluiu, como se fossem israelitas, essa a interpretação de boa parte da crítica bíblica, né? Aí ele vai ler assim, vai continuar assim. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois onde os dons e o chamado de Deus, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia graças à misericórdia de Deus para com vocês. Ele está fazendo uma troca, né? É Israel rejeitou, vocês foram alcançados pela misericórdia de Deus, né? E aí ele diz, a misericórdia de Deus também haverá de alcançar Israel. A mesma misericórdia que alcançou um, voltará para alcançar o outro, né? Novamente. Ele diz assim, pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia com todos. Há cuidado com isso, o texto parece ser um texto contraditório, e aí por isso a gente tem que ter um cuidado de olho nele, né? Só para a gente dar uma pescada aí, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Que eu fiz umas anotaçõezinhas aí, viu, gente? Então, vejam, Paulo, quando eu penso nisso, eu falo sempre que Paulo está com esperança no coração. Vejam, Paulo orou pelos judeus, Paulo sentiu dores, né? Tristeza por conta da incredulidade dos judeus. Paulo já disse que eles próprios são culpados pela incredulidade deles, porque eles tiveram toda a oportunidade, tudo foi feito por eles e eles não creram. Mas, ao mesmo tempo, né, Paulo está mostrando a esperança, né, como quem está dizendo assim, que eleição e evangelização não são incompatíveis. Né? Aquele povo que era gentil acabou sendo eleito novamente, mas o povo eleito era o povo de Israel. Então, dentro dos eleitos, aí eu vou retomar, viu, gente? Atenção vocês que estão aí à distância, que eu vou retomar para a gente clarear bem isso. Paulo já disse lá atrás
que dentro de Israel tem os verdadeiros israelitas, né? E tem os judeus que não são verdadeiros israelitas. Então ele agora está falando para quem, gente? Está falando para os verdadeiros israelitas. Isso ele já falou antes, a gente já passou nesse pedaço de texto falando de que os verdadeiros israelitas, né, eles vão receber a mensagem do evangelho, vão crer e vão estar salvos. Mas os israelitas que vão permanecer fora do contexto de fé, eles vão continuar fora mesmo, né? Eles não estão eleitos, né? Cadê, né? Pronto, então a gente está dentro de um contexto que eu vou avançar com vocês, né? Eu diria que esse texto, né? Eu gosto muito de... Evásio, esse link, né, que fala acerca de ter encerrado, né, o pecado, a gente vê em Gálatas 3:22, quando diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. O encerrado aí não é encerrado de concluído, né? É encerrado no sentido de, vamos dizer assim, foi tudo posto... Foi tudo posto, foi consumado, né? Posto na conta do pecado. Então, se você crê verdadeiramente em Cristo, sendo você judeu de nascimento, ou sendo você judeu, né, enxertado do ponto de vista espiritual, está tudo na conta do pecado. Se você creu em Cristo, isso nos foi concedido. Isso, exatamente. Perfeito. Aí, gente, vejam, é importante a gente olhar para o texto, tá certo? E trazer isso para aplicação na vida da gente, né? O texto está aí, a Bíblia é atualizada, ela está falando para a gente nos dias de hoje, a mensagem está valendo para a gente, né? E a gente precisa fazer a aplicação dela para a vida da gente, daquilo que está sendo falado, tá certo? Então, como israelita chegado, enxertado na videira, a gente tem que ter esses cuidados que são trazidos para nós. Eu gosto muito de fazer umas brincadeiras assim daquilo que eu vivo, né, com o que está escrito. Então, tem um negócio para quem trabalha com tecnologia chamado manifesto ágil, né? O manifesto ágil, quando se chama de manifesto, na verdade, é como se fosse um documento, né, falando de uma coisa, como se fosse assim uma regra bem bacana, um negócio bem legal para a gente poder trabalhar com ela, tá certo? Aí eu diria assim, o manifesto da evangelização está aqui com Paulo, dizendo, olha, é um manifesto do evangelho. Eu fui para, veja que negócio bacana, bonito, eu fui para os gentios, porque vocês não quiseram receber a mensagem do evangelho, eu fui chamado por Cristo para ser o apóstolo dos gentios. E eu fui para lá quase chorando por conta de vocês. Porque eu era também um judeu. E eu era um judeu que estava do lado contrário, inclusive, de Cristo. Eu estava perseguindo a igreja. Mas Cristo me chamou, me deu uma rasteira, né? Que literalmente ele levou uma queda, né? Me deu uma rasteira, né? Me botou com o rosto no pó. Ou seja, eu precisei me humilhar para que eu compreendesse que ele estava me chamando e me enviando para os gentios. Muita gente pensa que Paulo levou uma queda, no outro dia estava pregando o evangelho. Cuidado, né? Paulo teve lá o tempo dele de preparação, né? E, gente, na hora que ele diz isso, ele diz, eu fui para os gentios, mas eu fui com um desejo imenso que enquanto eu estava lá falando para os gentios, os judeus estivessem se enchendo de ciúme, desejando aquilo que estava acontecendo aos gentios. Mas, gentios, tomem cuidado, vocês que estão recebendo esse evangelho, para que vocês não passem a viver como os judeus que rejeitaram Cristo faziam com vocês. Não é? Vocês são um enxerto. E um enxerto de uma coisa que não prestava. Veja, Paulo também está aí ainda naquela de que os caras eram, né, resto de coisa. Vocês são oliveira brava, coisa que não serve para nada, enxertado na verdadeira oliveira.
Então, cuidado para não ficar fazendo bagunça, nem querer devolver para Israel aquilo que ele fazia com vocês. Porque Israel está eleito por Deus. Só que esse Israel que Paulo está falando é o verdadeiro israelita. É o que a gente chamou de remanescente. É o remanescente fiel. E aí ele está ali animado para que essa palavra volte e esse remanescente se estenda. É a massa, a pequena massa, contaminando a massa maior. Se um pedaço da massa, né, é boa, ela pode se expandir e toda a massa fica boa. Né? É o que ele está falando aí. Ok? E para a gente ir para frente, fechando esse capítulo, aí tem uma fala de Paulo dos versos 33 até 36, né, que inclusive algumas Bíblias trazem isso como um hino de louvor. Né? Ele diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então vejam, até nisso nós vamos encontrar Paulo num processo de reflexão muito interessante, né? Isso é o que a gente chama de doxologia, né? Doxologia é realmente Paulo aí escrevendo em forma de louvor, né? E aí esse relato que ele faz todo, né? Em relação ao Evangelho, um relato amplo, inclusive, né? Ele vem falando, demonstrando, né? O amor de Deus, Deus justificando aqueles que creram, né, por meio da fé. E ele chega, então, a essa exclamação fantástica, dizendo, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Essa frase, gente, na verdade, ela pode ter uma dupla interpretação. A gente pode olhar para ela de duas formas, né? Ou uma dupla interpretação. Que seria, a primeira dela é Paulo aludindo a uma verdade, né? Que é a sabedoria e o conhecimento de Deus são extremamente profundos e a gente não tem capacidade de alcançar a sabedoria e o conhecimento de Deus. E a segunda, né, ele está falando de duas verdades. De um lado, a riqueza de Deus, né, e ao mesmo tempo a sabedoria e o conhecimento de Deus. Qual que é a riqueza de Deus para nós? É a graça, é a salvação, né? Mas a salvação e o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus, aí ele está trabalhando, né, como quem está se regozijando, né, se alegrando de poder ver gentios sendo alcançados, mas a esperança de que os judeus também sejam alcançados, tá certo? Então tem um paralelo aí feito por ele, né? Mas ao mesmo tempo ele está falando aí de juízo também, né? Ó, os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Então Paulo vira e mexe, ele levanta a bola da graça, mas levanta a bola do juízo. Então a gente não pode pensar, e vejam, ele certamente tem muito cuidado escrevendo isso para os romanos, né? Porque a turma que estava ali querendo ter controvérsias com ele está lendo o texto dele. Então ele está ali com um olhar duplo, ele está de olho na igreja dos romanos, mas está de olho nos judaizantes que estão vindo para fazer a bagunça e tentar pregar um outro evangelho. Então, botar Paulo, como eu diria, na saia justa, né? Que eles faziam isso. Paulo está pregando bagunça, aqui não tem mais pecado, que não tem mais lei. Aí Paulo, não, a lei está lá, a lei é boa, perfeita e agradável. Agora, a gente não vai ser salvo por obras da lei, vai ser salvo pela graça. Então, ele está o tempo inteiro trabalhando com este contexto, né? E aí ele está falando das insondáveis riquezas de Deus, né? Ou da sabedoria profunda de Deus. Insondável por quê, gente? Né? Quem é capaz de sondar o coração de Deus? Né? A gente não tem capacidade de, né,
Aquilo que parece loucura para os homens é sabedoria de Deus. O texto bíblico diz isso, né? Como é que pode? Veja, o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O cara morrer na cruz era uma vergonha, né? Mas a sabedoria de Deus levou Jesus à cruz para trazer salvação para a gente. Para o grego, velho, o cara morrer e ressuscitar era uma doidice. Tu é louco, velho. A lógica filosófica grega é que o corpo aprisionava a alma. A alma se libertaria quando saísse do corpo e teria liberdade valendo mesmo. Porque o corpo era a desgraça de estar colado na alma. Aí que acontece? O cara vai dizer, não, você vai ressuscitar, vai ter outra vida, nova vida, né? Seu corpo transformado. Tá louco, eu quero esse negócio não, meu irmão. Eu já vou me libertar desse corpo, como é que eu vou querer outro corpo? Para quê? Então vejam, era loucura para os judeus, né? E aí a gente tem que entender que ele está numa tirada aí muito bacana, né? Falando dessas questões todas de evangelho, mas ao mesmo tempo louvando a Deus, né? E trazendo aí a questão da riqueza da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, da justiça de Deus, para que as coisas não fiquem desconectadas. A gente não ande para uma banda só, mas tenha clareza de tudo que a gente está falando com tranquilidade, tá certo? Então, uma coisa interessante que eu queria jogar para vocês, onde é que está a sabedoria de Deus? Né? Onde é que vocês imaginam que Paulo está pensando na sabedoria de Deus? Quando ele faz essa doxologia ou esse hino de louvor aí, né? Onde é que está a sabedoria de Deus? O que é que vocês imaginam que Paulo está pensando? O que é que está na cabeça de Paulo nessa hora? Né? Hein? Está escondida onde a sabedoria de Deus? Vocês já ouviram falar em algum lugar, né? Já ouviram Paulo em algum lugar falando sobre essa questão de... Veja, tem uma hora que ele chega em Coríntios, né? Atenção, viu, gente? Isso é importante. Paulo vai para Coríntios. Ele já passou lá. Ele já levou uma sarrafada quando passou lá. Aí ele manda uma carta dizendo, eu estou indo para aí, vou contextualizar. Mas agora eu vou com um discurso diferente. Eu não vou mais me bater com vocês em sabedoria humana, mas vou na sabedoria de Deus. E aí ele começa a falar de quê? Do escândalo da cruz. Né? Que para os homens é loucura, gregos, para os judeus é vergonha, mas para Deus é sabedoria que salva a gente. Então, vejam, ele esconde na cruz a sabedoria de Deus, em Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus para a salvação dos homens. Deixa eu ver se eu pego aqui 1 Coríntios para vocês. Perceberam? Então, a gente às vezes lê o texto, né? E pensa assim, rapaz, Paulo já andou por ali, pela sarrafada que ele levou, né? Ele já deve ter ido lá e ter levado umas boas sabogadas, feito dizia Gilberto, né? Não, estou confundindo. Pronto, é aqui. Olha o que ele faz, vê. 1 Coríntios, 1º capítulo, versos 18, 19, ele diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aí vê, visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Entenderam? Então vejam que ele, quando eu leio o Romanos, eu fico pensando, rapaz, Paulo já levou, e há um momento em que ele fala exatamente isso, eu não vou, mas eu não vou mais discutir conforme a sabedoria grega, né, dos profetas. Paulo deve ter se encontrado, e vejam, Paulo ele diz que era fariseu de fariseu, né,
E era um cara que andou na escola, né, rabínica de primeira qualidade. Né? Era o cara, era o cara, né? E ele também tinha conhecimento filosófico. Tinha tanto você vê que Paulo faz uma argumentação filosófica, gente, quase que o tempo inteiro. Vejam que Paulo tem uma retórica, ele faz uma pergunta, como que levanta uma bola, aí ele de imediato responde, absolutamente não. Aí ele já entra, né, fazendo esse vai e vem dentro do texto, tá certo? Pronto, 24 ele diz de forma tácita, explícita, né? Exatamente isso. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então ele não alisou, ele foi direto para o assunto. Né? Então vejam, é interessante a gente pegar um homem como Paulo, olhando ele, refletindo isso, mas toda a reflexão dele está vinculada, né? A gente poderia dizer até que Romanos é o evangelho segundo Paulo. Até poderia fazer uma doidice dessas, né? Porque, veja, é doutrina pura, Romanos. Certo? O estilo é diferente, né, dos evangelhos. Por isso que não é um evangelho, claro, né? Mas é uma carta rica, gente, que traz para nós, né, um texto muito, muito bem sustentado, muito bem fundamentado para que a gente possa refletir sobre isso, ok? Então, vamos gastar esse tempinho que a gente tem ainda para que vocês possam tirar dúvidas, né? Trazer alguma opinião que vocês queiram trazer, para que vocês possam comentar alguma coisa. Eu sei que o Luiz tem alguma coisa para comentar aí, às vezes ele pega um texto bíblico e lê, né? Então, vamos pegar o capítulo 11 inteiro, e onde a gente quiser fazer um comentário, o que é que mais chamou a atenção da gente, né? O que é aquilo que bateu e pegou na veia, né? Como da vez passada, que Silvia travou lá com a questão da eleição, né? Tá certo? Aliás, falar em eleição, eu acho que a morte de domingo, né? Aquela mensagem sobre morte, deixou muita gente encafifado por aí, viu? Foi bronca. Né? Domingo vai ser ai dos despreocupados. Domingo é ai dos despreocupados, né? Vamos, gente, algum comentário, alguma questão, alguma coisa? Se não tem, eu posso perguntar para vocês? Hein? Então, bora lá. Eu vou perguntar para vocês, já que vocês não estão com questões, né? Vejam, vou pegar logo o comecinho do capítulo 11, quando Paulo faz assim, ó, vê a sacada dele. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? O que é que ele faz? Aquela brincadeira que eu disse a você. Ele diz, de modo nenhum. Né? Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Por que Paulo está dizendo que é israelita, descendente de Abraão e da tribo de Benjamim? Quem lembra? O que é que Paulo está fazendo, gente? Eita! Fala, Késia. Ele está se incluindo também como povo de Deus. Ele está se incluindo também como povo de Deus, no caso, não? Está se incluindo no povo de Deus, dizendo assim, olha, eu sou um judeu de verdade. Eu sou da tribo de Benjamim. Ele não falou que é da tribo de Judá, né? Porque ele não fez a relação com Cristo, mas fez com a tribo de Benjamim, né? Eu sou israelita e descendente de Abraão. Então ele disse assim, eu sou o cara da promessa, sou um eleito israelita, sou descendente de Abraão. O que é isso? O que é o descendente de Abraão? Que descendência é essa de Abraão que ele está falando?
Descendência espiritual, né, Gervásio? Ele está se acreditando, né? Afinal de contas, esse discurso era para aqueles caras que, por serem judeus de nascimento, como tu tem desenvolvido, né, ao longo de todo o livro aí de Romanos, a carta aos Romanos, se achavam já com o direito, né, de ter essa supremacia sobre quem era judeu, sobre quem era gentil. Então ele está dizendo assim, se eu que sou como vocês, judeu, fariseu de fariseu, de Benjamim, tenho esse entendimento, eu tenho autoridade para trazer essa questão para a pauta, né? Então eu não estou aqui falando como quem não conhece, eu conheço os dois lados, né? Eu estive do lado de vocês, eu ter sido encontrado por Cristo, eu agora me constituí, né? Como na condição de um gentil também. Está dando credibilidade ao discurso dele, né? Pronto, você usou a palavra que eu ia dizer para você, aqui para o pessoal. Ele está aí mostrando as credenciais dele de apóstolo como um verdadeiro judeu, né, descendente de Abraão. Essa descendência aí é a promessa, vindo pela fé, tá? E eu fico ainda pensando o seguinte, quem é que lembra da história da tribo de Benjamim? O que aconteceu com a tribo de Benjamim? Eita, gente. Essa eu vou deixar para vocês pesquisarem e responderem na semana que vem. Essa é uma pegada boa, viu? Essa vai longe, né? Os benjamitas, veja, a tribo de Benjamim. Pensem na tribo de Benjamim, né, lá atrás, o que aconteceu com eles, tá certo? Que Paulo está fazendo aí uma... Ele está trazendo as credenciais dele, tá certo? Hein? Se apresentando como um verdadeiro judeu, né? Mas a descendência dele é a descendência da promessa pela fé. Pela fé. Certo? Olha o que ele vai dizer depois também. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? O que é que Deus respondeu? Reservei mais 7.000, ou seja, cara, tu não és o único. Né? Isso tem alguma coisa a ver com a tribo de Benjamim? Bora lá, bora pensar. Vou deixar isso pendurado aí para vocês, né? Ok? Então, você não estava só, Elias. Né? Paulo, você também não está só. Né? Mas você foi chamado para esse trabalho, para essa obra. Aí ele diz assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Olha, o remanescente também tem relação com a tribo de Benjamim, viu? Há um remanescente escolhido pela graça, né? O remanescente, aí a pergunta, o remanescente é uma pessoa ou é um grupo de Israel? Nós vimos isso. Quem é o remanescente? Aqui hoje comigo tem um remanescente da igreja. Quando ele fala remanescente, é uma espécie de generalização, né, daqueles que se mantiverem fiéis, né, à mensagem, né? Exatamente. É um pedaço do povo, né, que ele vai chamar de verdadeiro israelita, né? Veja o que ele faz lá no verso 7. O que quer dizer, então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Veja o que eu tinha falado agora há pouco, na questão da esperança de Paulo de Israel ser resgatado, mas que Israel é esse que vai ser resgatado? Olha o que ele está dizendo, tem que pegar a coerência para não entrar na barca furada. Aquela história que a turma conta, não, quando Jesus voltar, todo o Israel, pensando no povo de Israel, né, na nação de Israel, será salvo. Cuidado, para a gente não ir para a incoerência. Só que ele está dizendo, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Né? Os demais foram endurecidos, como está escrito, ou seja, o remanescente, um pedaço de Israel, ou quem sabe uma pequena parte, né? Ela foi verdadeiramente israelita. Né? O resto de Israel não foi verdadeiramente israelita. Ok?
Ok? Foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, para olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Vocês lembram de Jesus falando de olhos para... de ouvir e não entender em algum lugar? Eles ouvirão e não entenderão, né? Jesus sendo calvinista lá na parábola do semeador. Entenderam? Então, o coração endurecido não ia e ouvindo, mesmo sendo um religioso, um líder religioso daquela época, ele ia ouvir, mas não ia entender. Por quê? Porque estava com o coração endurecido. Tem ouvido, mas não ouve. Ok? Algo mais aí, minha gente? Estamos pertinho da hora, viu? Tu estás vendo já o relógio, é? Estás vendo o relógio? O reloginho apareceu, viu, gente? Vamos orar? O meu não apareceu. Está nos 5 últimos, Gervásio. É em cima, tem um negócio em cima dele, apareceu. Está em cima da hora. Vamos orar, gente? Eu vou pedir para quem está lá do outro lado agora fazer a oração. Luizinho, por favor, ore, querido. Que a gente vai começar o 12 na próxima aula. Amém, Gervásio. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que tu nos desse, de aprendermos mais da tua palavra, Pai, que ela cada dia seja verdade em nossas vidas, e que nós, Deus, a testemunhemos, Deus, a começar das nossas casas, em nome de Jesus. A cada dia, Senhor, encha aí a Gervásio, Pai, a tua graça, Deus, dando aí discernimento, Deus, sabedoria, para trazer a tua palavra, Pai, como tu queres para as nossas vidas. Agradecemos por esse dia, por essa noite na tua presença. Aos de casa e aos presentes aí, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Lindos. Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Viu? Boa noite, gente. Fiquem todos com Deus. A turma que está aqui pode dar tchau, que estão sendo vistos também. Tchau. Boa noite, a Tchau, galera. para todos. Luiz, você é prevento,